Paz seja convosco, irmãos. Bom dia. Mas, irmãos, vamos dar continuidade na nossa leitura. Capítulo de Jeremias, hoje 46, que nos diz profecia contra várias nações. Vamos estar orando para que Deus abençoe esse momento e nos visite e nos dê direção. Amém? Senhor, meu Deus e maravilhoso Pai, soberano e santo é o Senhor. Na Tua gloriosa presença, em nome de Jesus, convocamos a Ti, Senhor, para fazer parte desse momento e abençoar-nos. Senhor, possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para recebermos da Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, o caminho que devemos andar. Fala em cada coração aquilo que precisamos saber para andarmos obedientes a Ti. Visita cada coração, cada vida, cada lar, neste momento, que se atenta a estas palavras, a esta live, que o Senhor possa se achegar a nós, pois convidamos a Ti para este momento. Que o Senhor possa nos abençoar, perdoa os nossos pecados, Pai, as nossas iniquidades, transgressões, e que o Senhor possa fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, nos diz assim, capítulo 46 de Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, limpai as lanças, vestivos de couraças, porque razão vejo os medrosos voltando as costas, os seus valentes estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o valente para o lado norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo e como os rios cujas águas se movem. E disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Subi, ó cavaleiros, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os do Líbano, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Em vão multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. As nações ouviram a tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou com o valente, e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vida de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito, anunciai no Egito, e fazei ouvir isto em Migdol, fazei também ouvi-lo em Nof,
e em ti, Táfnis, dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Porque foram derrubados os teus valentes, não puderam manter-se firmes, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros, e disseram: levanta-te, e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um barulho. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente como o Tabor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá. Prepara os utensílios para ires ao cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nof será tornada em desolação e será incendiada até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição. Vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas. Fugiram juntos, não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu castigarei a Amon de No e Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que nele confiam. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, como estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei. Mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. É importante a gente notar esse final, porque, irmãos, todos nós falhamos. Todos nós, a partir de Adão, falhamos, menos Jesus Cristo. Né? E a saber que Jesus Cristo veio bem depois de Abraão. Ele veio como o segundo Adão, mas o segundo Adão que não falhou. Né? E então, todos esses reis, todos os apóstolos, todos os reis que ainda obedientes a Deus foram, e muito usados, também falharam, também erraram. E acredite, também sobre eles, né, vieram as consequências de seus erros. Porque Deus nos diz na palavra do Senhor que tudo que plantares, você vai colher. Então, se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Se você ficar apenas no pecado, você vai colher esses frutos maus para a tua vida. Né? Mas Deus tem poder para perdoar. O perdão vem de Deus. E Ele coloca isso também no nosso coração para que a gente possa perdoar o nosso próximo. Né? Perdoai e sereis perdoados. Então é óbvio que quando
eles erravam e pediam perdão e se afastavam daquele erro, eles eram perdoados. Porque o perdão não basta ser pedido. O perdão ele tem que gerar transformação. A partir do momento que eu peço perdão a Deus, eu tenho que abandonar aquilo que está me fazendo errar, aquilo que está me fazendo pecar, para que então, sim, eu receba o perdão. Né? Então, não é diferente na nossa vida humana. Se eu peço perdão a alguém devido a algo que eu fiz, devido a algo que aconteceu, eu tenho que ter em mente que eu pedi o perdão, ela me perdoou, mas eu não posso mais fazer com ela o que eu fiz. Eu não posso mais cometer algo que vá contra os seus princípios. Porque o pecado vai contra os princípios de Deus. Né? Então, é importante a gente ter esse direcionamento. Eu vou estar lendo aqui a explicação desse capítulo, para que a gente possa entender o que houve aqui, o porquê dessa profecia. Tá bom? Diz assim: contra os gentios. Esses capítulos mostram que Jeremias continuava em sua missão de porta-voz do Todo-Poderoso. O teor maior da parte deste livro diz respeito ao julgamento de Deus sobre Judá. Mas as revelações dadas ao profeta eram dirigidas também às nações estrangeiras, conforme o Senhor lhes mostrou logo em seu chamado. Faraó Neco, rei egípcio. A profecia diz respeito à queda do Egito diante do exército da Babilônia, que aconteceu em torno do ano 605 a.C. Nesse conflito, foi chamado de Batalha de Carquemes, uma das mais importantes da história do Oriente Médio nos tempos antigos. O Altíssimo revela que, embora os egípcios tivessem preparado suas armas de guerra e contassem com uma forte estratégia, eles sucumbiriam diante da sua mão. Olha isso. A grande potência do Egito seria humilhada e rebaixada por Nabucodonosor a uma nação inexpressiva. Não temas. O povo de Israel sofreu ao longo dos séculos por sua desobediência aos estatutos do Altíssimo. Ele permitiu que nações fortes e poderosas oprimissem o seu povo, mas não para destruí-lo, e sim para levá-lo à correção e ao arrependimento. Algumas vezes parecia que Israel seria apagado da face da terra, porém o Todo-Poderoso trazia sempre o livramento para um remanescente fiel. Além disso, todas as nações que oprimiram Israel sofreram o julgamento de Deus. Ele age assim para cumprir a aliança feita com Abraão e aos seus descendentes. Mas, irmãos, esta parte também é importante a gente entender. A palavra de Deus nos fala que tudo está no controle de Deus. Tudo. Toda a criação, os céus e a terra, a nossa vida, as coisas que acontecem, tudo está no controle de Deus. E tudo tem um propósito debaixo dos céus e tudo vai se cumprir esse propósito. Amém? E tendo em mente isso, a gente deve levar em conta que, assim como diz a palavra do Senhor, que Ele não nos dá fardo que não possamos suportar. É importante a gente entender que, independente daquilo que a gente esteja passando, a gente pode superar. Porque a Bíblia também nos diz, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo um inimigo levantado para tentar te derrotar, para tentar te derrubar, para tentar te atacar, para te afligir, é para o seu bem. É para fortalecer a tua fé. É para que você olhe para Deus como o único e suficiente Salvador. É para que você confie em Deus, que em meio às turbulências, em meio ao deserto, Deus é contigo. Porque assim é a promessa de Deus. Estar conosco até os confins dos séculos.
Amém? Então é preciso a gente ter essa direção. E isso a palavra de Deus nos ensina. Por isso a importância da gente sempre estar se aprofundando na palavra do Senhor. Porque o que está aqui, meus irmãos, é um manual para que você viva conforme Deus ordena. Amém? A palavra de Deus, ela nos ensina a caminhar como Jesus caminhou. Ela nos dá direção para vencermos todo obstáculo, tudo que vem sobre nossa vida, e a gente aprender a fortalecer a nossa fé. Porque aquele que tem fé, a Bíblia nos fala que ainda que seja pequena como um grão de mostarda, se você falar para uma montanha passar daqui para cá, assim se fará. Porque Deus tem poder para fazer isso, através da tua fé. Né? Então, quer viver bem? Se aproxima de Deus. Quer viver bem? Leia a Bíblia todo dia. E você vai notar que independente do que você passa, Deus passa contigo e te faz vitorioso. Tá certo? Deus te abençoe e a paz seja convosco.